Olá, meu amigo, irmão. Quero nesse momento dizer para você que eu tenho colocado os versículos bíblicos no Story, tá? É com boas intenções, para que você também alcance o reino de Deus através da palavra, tá? Porque a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, eu vou ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aqueles que leram, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus diz aqui que bem-aventurados os que leram a palavra da profecia e guardam as coisas que estão escritas nela. Então, por isso, eu estou trazendo a leitura para você no Story, tá? Porque a palavra de Deus, ela edifica, ela traz fé, ela traz a salvação, ela traz a libertação, tá? Ela traz muitos benefícios na nossa vida. Foi através da palavra do Senhor que no ano de 85 eu estava passando por um momento difícil na minha vida e eu falei, vou buscar a palavra de Deus. E eu abri o Novo Testamento e Deus falou comigo através de Mateus 7, versículo 13. Fala sobre as duas portas, os dois caminhos. Depois eu fechei ali o Novo Testamento e tornei a abri-lo. E disse para o Senhor, né? Pensei e disse, Senhor, fala mais uma vez comigo. E eu abri Marcos 16, versículo 15, que diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Quando eu li esta palavra, eu entendi perfeitamente. Porque, meu amigo, ali nas duas portas, nos dois caminhos ali, diz que o caminho que conduz mais gente é o caminho da perdição. E o caminho que conduz menos gente são o caminho da salvação. E eu estava nesse caminho, o caminho da perdição. Quer saber de uma coisa? Quando eu li Marcos 16, 15, minha mente clareou. Pensei comigo, é os crentes. Quem crê em Jesus e é batizado é os crentes. Porque eu havia sido batizado quando era criança, nem sei quem era que me levou lá. Eu sei que foi meus pais, mas não sei mais quem. Era inocente, eu não sabia de nada. Então o batismo, por isso que diz a palavra de Deus que o batismo é da salvação, o batismo do arrependimento, viu? Jesus pregava a palavra e dizia ao povo que tinha que se arrepender. João Batista, ele pregava lá no Jordão, no Rio Jordão, e o povo tinha que confessar os pecados e ser batizado por ele. Então esse que é a verdade, o batismo verdadeiro. Outra coisa eu quero te dizer para você. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uns leem a palavra, a fé vem. Foi o meu caso. Outros têm que ouvir a palavra. Né? Tem que ouvir a palavra. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que leem e guardam, né, a palavra, né? Aí também tem uma passagem na Bíblia,
Está no livro de Lucas, no capítulo 11, e o versículo 27. Diz assim: E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo, que te trouxe, e o peito em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guarda. Tá? Ele disse aqui que bem-aventurados os que, como diz lá em Apocalipse, lá foi falado novamente, né? O Senhor falou através do livro lá de Apocalipse, que bem-aventurados os que leem e guardam a palavra, né? Então eu estou fazendo isso, meu amigo, para que você continue lendo a palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá? E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no livro de Hebreus. Então veja bem, meu amigo, para nós alcançar a salvação, não é como muitos pensam, que é muito fácil, não. Para nós alcançar a salvação, nós temos que passar pela vontade do Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida, a vida dele por nós lá na cruz, sofreu muito, derramou seu sangue, deu a sua vida para nos comprar para Deus Pai. Que a palavra de Deus diz que o mundo já está condenado, e o mundo está condenado, mas Jesus veio para resgatar, tirar o homem da condenação e dar salvação para o homem de graça. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, diz: Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá? A salvação é de graça, tá? Só que ela é pela fé. Se nós não tiver fé, nós não alcançamos a salvação. Salvação é pela fé, meu amigo. Muitos pensam que vai ser salvo pelas obras, por fazer caridade às pessoas. Não, salvação não é. Deus quer que nós ajudamos o nosso próximo, passemos o bem, sem olhar a quem, como diz o ditado, né? Mas a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá? Então nós trazemos a palavra de Deus com boas intenções, para que você também alcance o reino de Deus, a salvação em Cristo, porque Jesus morreu por mim e por você. Você tem uma alma, sua alma é preciosa para Deus, tá? Mas você precisa obedecer ao Senhor, porque diz a palavra que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Entrega a tua vida para Jesus. Não é que você é um pecador que muitas das vezes diz assim: eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo, nunca fiz maldade para ninguém, nunca roubei, nunca matei, sempre ajudo as pessoas. Não é isso. É que nós recebemos o pecado por herança dos nossos pais, Adão e Eva. Ele pecou e toda a humanidade pecou junto com ele. Então, por isso que Jesus veio ao mundo para se tornar homem, nascer de Maria, para que morresse, para que comprasse nós para Deus Pai. Então, todos aqueles que vêm a Jesus estão perdoados os seus pecados. Nós lemos na Bíblia, em várias passagens da Bíblia, Jesus perdoando os pecados das pessoas, né? E dizendo que o dos tais é o rei do céu. Muitas pessoas que não têm fé dizem: esse povo diz que é salvo. Não é nós que dizemos que somos salvos, é a Bíblia, a palavra de Deus que fala. E todos aqueles que creem em Jesus têm a salvação.
Jesus veio a este mundo, foi para salvar, não foi para condenar ninguém, diz a palavra. Diz lá em João 3, versículo 16, que Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Só tem uma coisa, no 17 diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Leia lá em São João 3, 16, 17. Pode ler até para frente, você pode ler. Ali Jesus estava pregando para Nicodemos, quando ele falou para Nicodemos que o homem, para entrar no reino do céu, era preciso nascer de novo. Que Nicodemos entendeu nascer de matéria. E Jesus falando do Espírito, né? Tem que nascer espiritualmente. Então, meu amigo, esta é a palavra que eu trago de Deus para você, tá? Para te ajudar, para que você também alcance o reino de Deus. Porque só por intermédio do Evangelho, por intermédio de Jesus, nós alcançamos, tá? Eu sempre tenho citado aqui no Story sobre essas passagens bíblicas que fala, o próprio Jesus diz lá em São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você não crê em Jesus, meu amigo, se eu não crer em Jesus, você não crê, nós estamos perdidos. Mas a salvação é para todos aqueles que nele crê, diz a palavra. Se você crê em Jesus, não somente crê, tá? Se você crê e obedecer e permanecer até o fim. Jesus disse lá em Mateus 24, no finalzinho do versículo, ele disse, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então esta é a palavra de Deus que eu trago para você, tá? Que Deus abençoe, continue lendo no Story, se você não estava lendo, passe a ler agora, da agora em diante, porque Deus vai trabalhar na tua vida e você vai ter um encontro muito breve com Jesus, como foi eu, tá? Porque a fé, ela vem por ler a palavra, ouvir a palavra. Quando você for ler a palavra de Deus, você fala em pensamento com Deus, Senhor, revela a tua palavra, o Senhor vai revelar a sua palavra, tá? Foi o meu caso. Eu falei com o Senhor, Ele me revelou nesses 2 versículos aí, tá? Porque tem muitas pessoas que lê a Bíblia, mas não pede para Deus, né, iluminar ele, a mente dele, para que ele entenda. Porque diz a palavra de Deus, eu vou citar mais esse versículo, está no livro de 1 Coríntios 4,16. Glória a Deus. Deixa eu ver, não é 16 não. É 2 Coríntios, é 1 Coríntios, tá certo. Eu tô lendo aqui em 2 Coríntios. É 1 Coríntios 4, 14. Primeiros Coríntios 4, 14. Eu vou ler esse versículo, tá, meu amigo? Eu vou ler porque esse versículo é muito importante, tá? 4. Oh, Jesus. Primeiro, 2 Coríntios. É 2 Coríntios. 2 Coríntios.
É 1 Coríntios 2,14, meu amigo. Eu dei um trabalhinho aqui, mas eu encontrei. Eu preciso de ler esse versículo para você ter uma ideia. O que diz esta palavra, tá? Diz assim, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, porque ela decide espiritualmente. Mas quem é espiritual decide bem tudo, e ele de ninguém é decidido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, meu querido, aqui está falando que o homem natural, quem é o homem natural? É aquele que ainda não está com Jesus. O que está com Jesus é um homem espiritual, tá? Então, ele lê a Bíblia muitas das vezes e não entende. Então, por isso que eu disse para você, ora, quando você for ler a palavra, peça ao Senhor para te abrir a mente, para que você entenda. Porque a Bíblia foi escrita espiritualmente, viu? É só quem é espiritual que pode entendê-la ela bem, tá? Porque diz a palavra que nós temos a mente de Cristo, tá? Quando nós lemos a palavra, nós entendemos. Por isso que nós transmitimos ela, viu? Tá? Para você. Então essa é a palavra de Deus que eu trago para você. E que Deus abençoe você e continue assim, lendo a palavra, tá bom? Que você vai encontrar a salvação em Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.